Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, sexta-feira, hein? Olha, chegou, hein? Sextou? Sextou. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação ou sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Nosso e-mail está aparecendo aí na sua tela e o nosso WhatsApp mudou o número, então anote aí se você ainda não anotou. DDD 24 998398384. De novo que eu, 998398384. É porque mudou, né? Mudou. 8384 final, tá facinho também, viu, gente? Tem as nossas redes sociais também para você ficar muito bem informado e acompanhar a programação da TVC. E, é claro, tem o nosso portal tvc.16. Lá você fica informadíssimo e vê todas as atualizações. E olha só, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu nublado, chuva fina. E a Defesa Civil mantém a cidade de Petrópolis em estágio operacional de atenção. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho do centro de Petrópolis. Bastante russo ali, né? E uma chuvinha bem fininha. Vamos então aos destaques desta sexta-feira, dia 30 de setembro. Enel monta operação especial para domingo de eleições. 5% das crianças brasileiras apresentam transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Avião 100% elétrico Alice faz o primeiro voo. Polícia Federal vai usar drones para fiscalização de propaganda eleitoral. E mais, em 24 horas, chuva provoca ao menos 5 ocorrências em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição com os destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode acessar o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br para ficar bem informado e ver todas as notícias. E também ir às bancas de jornal, correr atrás aqui em Petrópolis do nosso Correio Petropolitano, que também traz os destaques nacional, de economia, além de todos os destaques aqui da nossa Serra de Petrópolis. Vamos então às notícias da primeira página? Desta edição de fim de semana, Exatamente. Né? Então começamos o que o Rio ganha se Vitória de Castro for no primeiro turno. Esse é o destaque da coluna Magna Vita na página 3. Logo ali embaixo, 156,4 milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo. Correio da Manhã esclarece dúvidas frequentes dos eleitores. É um dos nossos destaques aí de política. Padre Kelmon exorciza o Lula Paz e Amor e revela a soberba do ex-presidente. Também destaque na coluna Magna Vita, na página 3 e também na página 8. Na página 6, BC projeta crescimento de 2,7% do PIB para este ano. Notícia boa em economia. Rio terá transporte gratuito nas eleições, destaque da página 6. Pois é, deu muito o que falar isso ontem, né? E o Eduardo Paes resolveu, então, colocar aí alguns transportes que estão a cargo do município gratuito para o povo do Rio de Janeiro, né? Na página 6, país em risco de ter déficit de 235 mil professores. Mais um quadro que preocupa está lá na página 6, a gente vai dar uma olhada melhor nisso aqui. Anvisa proíbe petisco que matou 50 cachorros, destaque da página 4. Pois é, na página 7, Rússia confirma a anexação de territórios. Hoje, vai ter uma cerimônia lá que o Kremlin vai fazer lá na Rússia com o presidente Putin falando sobre isso. E na página 4, STF concede liberdade a Alan Turnovski. E ainda temos os destaques do esporte e também do segundo caderno, que eu estou olhando aqui, está recheado, viu? Está bem grande, verdade, né? Rio, capital do cinema, tem algumas chamadas aqui bem interessantes. Se der tempo, a gente olha lá. Se não, você corre nas bancas para ver o nosso segundo caderno aí na íntegra ou
no nosso site. Vamos direto à página 3, nossa coluna lá com o Magna Vita? Vamos, temos um zoom zoom hoje. A agenda de Cláudio Castro para o segundo turno está plena e já começa no próximo dia 4. Opa, perdão. Muitos da campanha torcem pela vitória do primeiro turno, mas evitam a onda do já ganhou. A ordem é de mobilização total. Um assunto é absolutamente proibido: falar em festa da vitória. Pé no chão e pé na estrada é o conselho do El Brujo. Pois é. E aqui tem ali, trazendo ali um relato grande pelo Cláudio Magna Vita sobre essa possibilidade ali. Vitória de Castro é a vitória do Rio que cresce. Tem ali um relato grande, uma matéria extensa, você confere entrando no nosso site ou indo às bancas de jornal. Do outro lado, no Pinga Fogo, tem também a chamada de capa: Padre Kelmon exorciza o Lula, paz e amor, e revelou a soberba do ex-presidente, e várias notas do Pinga Fogo sobre o debate de ontem, que foi o último debate dos presidenciáveis na Rede Globo de televisão. Vamos dar uma olhada em algumas notinhas aqui? Eu vou começar com a segunda notinha aqui, ó. Lula perdeu a pele de cordeiro e mostrou o seu verdadeiro perfil ao ser confrontado com o padre Kelmon. Ele ficou descompensado e partiu para a agressividade, chamando o padre de laranja, questionando a legitimidade do candidato do PTB estar no debate, e o interrompeu todo o tempo. O debate virou um bate-boca vexatório. O Lula, paz e amor, foi exorcizado pelo padre, que baixou a arrogância do ex-presidente. Opa, tá aí, né? Exato. Mais alguma outra que você queira dar destaque? Não, acho que essa aqui foi a de capa ali. É a chamada. Primeira página também. Você pode conferir todos os destaques no nosso site. Exatamente. Vamos então à política, nosso destaque de política agora. Em política, o primeiro destaque ali, ó: tire suas dúvidas sobre como ir votar. Reportagem esclarece fatores questionados. Então aqui traz uma reportagem grande, mostrando aqui o que você precisa lembrar para o seu voto. Então aqui, ó, vestimenta, tá lá também o relato, documentos necessários que você precisa levar para votar, tudo dentro dessa reportagem. Lembrando, gente, eu vou ter que só relembrar aqui, por favor, pode me dar a câmera, o Master, que o e-título, gente, ele tem que ser baixado até sábado, 11h59 da noite. Depois não tem como, viu? Porque ele requer uma atualização para os seus documentos. O e-título, ele substituiu o título de eleitor físico. Então, você que tem o celular e quer levar aí o e-título, né, para votar, apresentar lá, baixa o e-título entre hoje e sábado até 11h59 da noite. É bom lembrar esse fato. Prosseguimos aqui? Mas é importante também que você pode levar qualquer documento com foto, tá? Sim, sim. Qualquer documento com foto que comprove a sua identidade. Então, ó, serão aceitos e-título, carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, desde que você saiba, né, a sua zona eleitoral, né, que você vai votar. Exatamente. Né? Porque o e-título, ele é mais completo, né? Sim, ele contém ele tem todos os seus dados, onde você vota, se a sua sessão eleitoral mudou de local, né? Então, só com o documento você não tem essa informação. O e-título é completo, mas com qualquer documento com foto você pode votar. Aliás, você falou muito bem. O e-título, inclusive, ele te alerta quando sua zona mudou, sua zona eleitoral ou o seu local ali de votação, né? O termo mais comum aqui. Foi o que aconteceu comigo. Eu posso dar esse relato que eu votava na escola das comunidades, né, ali no Alto da Serra, no antigo EMAS, o qual está interditado. Então, transferiram a minha zona para a Escola das Comunidades de Santo Antônio, ali na Avenida Central. E estava lá a minha notificação. Eu entrei no e-título, atualizei, fui lá na notificação, olhei e falei, opa, então já sei onde ir. Então, é muito importante, porque o e-título ele te avisa também dessas notificações e o que está ocorrendo. Então, exatamente, mudança de sessão, exato, de zona eleitoral e sessão eleitoral. Bom. E aí tem também nessa página como justificar a ausência, caso você precise, né?
tem ali nessa parte de política também. Então, é muito importante esse domingo. E logo ali do lado, o TRE-RJ, né, do Rio de Janeiro, usará pleito para avançar com biometria. Também é uma questão muito importante, né? A cada eleição, eles vão aumentando, ampliando, né, a base de eleitores, né, para votação por biometria, que é a nossa impressão digital, né? Isso aí. No nacional, gente, Anvisa veta petiscos de pets. Cerca de 50 cachorros morreram após comerem o alimento. Ali, ó, na foto, substância internou ou matou vários pets pelo país. A gente vem acompanhando esse caso há algumas semanas, né? Então, foram petiscos contaminados com bioetileno glicol, que é o nome da substância, que entrou dentro da farinha ali, da produção desse biscoitinho para os pets. Uma pena, tomara que... Um absurdo, né? Um absurdo, A Anvisa vetou esses petiscos, mas eu espero que os donos sejam ressarcidos e as empresas produtoras desses petiscos sejam autuadas e, com certeza, severamente, né? Severamente tem que pagar, sim. Elas têm que ser multadas, tem que haver uma compensação para o dono do pet, com certeza, porque o que fica no coração não tem como compensar, né? Mas... E é muito sério. A gente vê assim, em outros países, né? As empresas, elas tomam o maior cuidado da vida em tudo, né? Seja alimento para pet, alimento para gente, qualquer coisa. Por quê? Porque a multa é tão alta, né? É tão alta que está arriscado a empresa fechar. Quebrar. Então, eles tomam todos os cuidados. Aqui no país, a coisa é mais branda. E aí a gente fica sujeito a essas... misturou ali, 50 cães morreram. E lembrando que a gente teve o caso da cerveja Baker, né? Também há 2 anos e meio atrás aí, lá em Minas Gerais, que foi a mesma substância usada, o dietileno glicol. Então, olha só, gente, de olho aí, a Anvisa tem que ter uma fiscalização mais ampla sobre essas empresas, porque o dietileno glicol, se eu não estou enganado, foi proibido para fazer essas substâncias, né? Fabricação de cerveja, fabricação de alimentos, ela não é uma substância autorizada pela Anvisa, viu? E algumas empresas a usam aí, burlando as leis. Continuamos? Vamos. Estado do Rio agora, para a gente passar? Olha que bacana essa notícia. Eventos aquecem geração de empregos em Petrópolis. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho apontam para a retomada com criação de 771 vagas formais na cidade em agosto. Então, Petrópolis registrou o segundo melhor saldo de empregos de 2022 em agosto, com 771 vagas criadas. É o que apontam os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta semana. Ao todo foram um pouco mais de 3 mil admissões e um pouco mais de 2.200 demissões. Então, o setor de serviços puxou a geração de vagas formais. Pois é. E aí também tem uma entrevista, desculpa te interromper, com um economista da Fundação Getúlio Vargas, falando sobre a importância dos eventos na cidade, como a Bauernfest, né, que movimenta a economia, gera empregos diretos e indiretos, né? O setor de turismo a gente sabe que é muito importante para a cidade de Petrópolis. É o novo petróleo do estado do Rio, né? O setor de turismo. E olha só, tem uma matéria ali no Correio Fluminense, lá embaixo, lá no finalzinho, região dos Lagos terá reforço de ônibus para as eleições. Mesmo caso do Rio de Janeiro, então, acontecendo na região dos Lagos aí, sobre o transporte público para as eleições, ou seja, no dia 2 agora, domingo, para o pleito eleitoral. E depois, logo abaixo, Resende reforma galpão para ser espaço de eventos. Olha que interessante também. Então, Resende vai ganhar aí um espaço de eventos maior na cidade. Vamos à página do Rio de Janeiro? Transporte liberado. Ônibus não cobrarão passagem nas eleições. Os eleitores cariocas poderão embarcar de graça nos ônibus e BRTs para votar neste domingo. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, pelo Twitter. O transporte será de graça entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite para quem apresentar o título de eleitor no momento em que for pegar o modal
para ir até o seu local de votação. E aí, pelas redes sociais, o que o prefeito do Rio falou? Vamos fortalecer a festa da democracia. No próximo domingo não será cobrado transporte, né, de BRT e ônibus. Basta apresentar seu título de eleitor, embarcar e ir às urnas votar em seus candidatos. Pois é. Vamos à página de economia. Nosso tempo está quase acabando aqui do nosso primeiro bloco. BC, PIB sobe 2,7% em 2022. Previsão anterior de junho era de apenas 1,7% para o ano. Então, num salto espetacular de previsões, a projeção do Banco Central é de que o Produto Interno Bruto do país, este ano, crescerá 2,7%, em lugar da previsão anterior de 1,7% em junho último. Ou seja, é um salto aí de 1%, gente, na economia relacionada ao Produto Interno Bruto. Algumas previsões de economistas, inclusive internacionais, dos bancos internacionais e até mesmo do FMI, é que o Brasil não crescesse nem 0,1%. Então, as previsões vêm se mostrando erradas e o Brasil vem saindo da crise que se abarcou no mundo inteiro aí, relacionada não só pela pandemia, mas antes, o Brasil vem saindo bem disso tudo, né? Claro que a gente teve muitas perdas e a gente fica aqui com os nossos sentimentos a essas famílias, mas a nossa economia vem se recuperando a não passos largos, mas de pouquinho a pouquinho. Vamos aguardar aí mais projeções, então. Na foto, medidas federais determinaram revisão de projeções. E é claro que a gente sabe que essas medidas têm um tempo de validade, que é até dezembro deste ano. Mais algum destaque? Sim, eu queria dar um destaque, Jorge, ali no Correio Econômico, consignado, porque a gente tem falado, né, do consignado, verdade. Que as pessoas que recebem, né, o Auxílio Brasil podem agora fazer empréstimos consignados, né? Então, ali no Correio Econômico, consignado tem 60 instituições interessadas. Pelo menos 60 instituições financeiras querem se habilitar na concessão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, revelou o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, ao explicar que antes haverá um processo de triagem e seleção das instituições. Por sua vez, as famílias interessadas no benefício terão que fazer um pré-cadastro para posterior habilitação ao programa. Lembrando que é crédito através de financiamento e tem juros, viu, empréstimo, gente? né? É empréstimo, lembrem-se disso. É empréstimo, é consignado, o nome consignado significa que ali no seu auxílio, em vez de você receber a parcela inteira, a instituição vai abocanhar um pedaço do seu auxílio. E com juros. Né? Sim, com juros. Com juros, na hora lembrem-se disso. Exatamente, com juros. É um empréstimo, né? Exatamente. Gente, esse primeiro bloco vai terminando, são as notícias do Correio da Manhã na TV, mas você confere no nosso site, correiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que média móvel de mortes se mantém no menor patamar da pandemia. E você vai ver também que Enel monta operação especial para domingo de eleições. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A partir
partir das 7h45 da manhã do dia 2 de outubro, a TV Correio da Manhã iniciará a transmissão das eleições 2022. Na ocasião, 156 milhões de eleitores irão às urnas e você poderá acompanhar os principais acontecimentos da região na TV Correio da Manhã. Na Cidade Imperial, os jornalistas seguirão até os principais pontos de votação do município para verificar o movimento das sessões, o registro ou não de crimes eleitorais e até como está o trânsito durante o período de votação. Nas cidades vizinhas como Teresópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios, vamos mostrar os percentuais em tempo real dos candidatos ligados aos respectivos municípios. A transmissão só termina quando o resultado oficial for divulgado. Os telespectadores poderão interagir através das redes sociais e até fazer denúncias em tempo real. Além disso, no dia seguinte serão exibidas reportagens especiais sobre as eleições, com curiosidades dos eleitores, histórias de superação e muito mais. Serão 4 repórteres nas ruas de Petrópolis, mais 5 dando apoio direto da redação. Também estarão a postos as equipes de apresentação, masters, cinegrafistas, editores, colaboradores de administração e todo o efetivo da TV Correio da Manhã para que você possa estar antenado a tudo o que acontecerá no dia das eleições 2022 em tempo real. Estamos de volta. A Enel Distribuição Rio montou uma operação especial para o próximo domingo de eleições. De acordo com a concessionária, as equipes vão atuar por 24 horas. No próximo domingo, 2 de outubro, eleitores vão às urnas para as eleições de 2022. Para atender os 66 municípios de cobertura, a Enel Distribuição Rio montou uma operação especial com o objetivo de garantir o fornecimento de energia durante o pleito. Esse plano operativo ele visa manter equipes distribuídas por todo o território, de plantão, 24 horas, para que possa prestar qualquer atendimento necessário durante o dia. Nesse período, nós não realizaremos nenhum desligamento programado, com o intuito de manter a maior disponibilidade possível do sistema a todos os nossos clientes, em especial aos locais de votação. As equipes vão ser alocadas em pontos estratégicos próximos aos locais de votação. No total, 900 profissionais vão atuar durante o primeiro e segundo turno das eleições. A partir daqui também nós fazemos o acompanhamento e o monitoramento climático, que pode ter alguma interferência sobre a rede elétrica, para que dessa forma, de forma rápida e ágil, a gente possa antecipar qualquer evento e disponibilizar o atendimento imediato. As solicitações de serviço podem ser realizadas por meio dos canais de atendimento da concessionária, como o WhatsApp, com o DDD 21 99601 9606, pelo site ou por meio do 0800 2800 120. E olha só, gente, segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, 5% das crianças brasileiras apresentam transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Em 95% dos casos, os sintomas surgem até os 12 anos de idade e pode seguir pela vida adulta. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é uma condição de neurodesenvolvimento que atinge mais de 5% das crianças no Brasil, segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. De acordo com a estimativa da entidade, 70% das crianças com TDAH apresentam outra comorbidade. Em 10% dos casos, apresentam 3 ou mais doenças. Cerca de 95% dos casos surgem até os 12 anos de idade. Jaqueline é psicóloga e conta que o diagnóstico é realizado de modo clínico. Quando a psicóloga vai diagnosticar essa criança, esse adulto com TDAH ou não, esse diagnóstico demora um pouquinho mais para que nós possamos conhecer, né? O Conselho de Ética ele nos dá 4 meses para emitir um psicodiagnóstico coerente, né? E aprofundar. Porque ele é multidisciplinar também. Então, com a criança, vamos trabalhar junto com o neuropediatra, junto com a escola, junto com os pais, que são braços de um bom diagnóstico. Um protocolo clínico aprovado pelo Ministério da Saúde em julho deste ano considera o TDAH
como uma condição de neurodesenvolvimento caracterizada pelos sintomas de desatenção e hiperatividade. Pais responsáveis devem estar atentos aos sinais de alerta e procurar diagnóstico clínico quanto antes. Segundo a BDA, o transtorno está relacionado ao desequilíbrio de substâncias químicas, o que prejudica no funcionamento de algumas regiões do cérebro, principalmente a parte frontal, e pode prejudicar na realização de tarefas. Em novembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga o poder público a desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para alunos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. A norma vale para as escolas de educação básica das redes públicas e privada. Ainda de acordo com a lei, os profissionais da rede de ensino devem atender às necessidades específicas no desenvolvimento do aluno em parceria com a rede de saúde. Nós temos também o teste de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, versão para professores, onde os professores vão testar e registrarem perguntas muito objetivas sobre impulsividade, sobre sociabilidade dessa criança, né? E esse braço, mais uma vez, né, que a escola é nosso diagnóstico, faz com que seja muito inteligente. A criança vai ser liberada do atendimento, ela começa indo toda semana, daqui a pouquinho ela passa a ir quinzenalmente, a psicóloga, mensalmente. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para os pacientes acometidos pelo transtorno. A porta de entrada para esse tratamento na rede pública é a atenção primária à saúde. Faz a abordagem dos transtornos mentais, principalmente os leves e moderados. O cuidado de crianças e adolescentes com TDAH é realizado nos Centros de Atenção Psicossocial Infantil. A criança poderá estar sendo atendida aí pelo CAPSI, que vai trabalhar na ideia geral de Nise da Silveira, a desinstitucionalização do paciente para que ele tenha oficinas de trabalho e grupos de trabalho. Eu tenho experiência do CAPS-Nise, com muitas oficinas, assistência jurídica, psicológica, psiquiátrica, assistência social e grupos de trabalho, né? E o CAPSI da mesma forma para as crianças. Um dos mais arrojados projetos de aeronave sustentável atualmente em desenvolvimento, o bimotor 100% elétrico, batizado de Alice, realizou seu voo inaugural na última terça-feira, dia 27, nos Estados Unidos. A aeronave da Aviation decolou pouco depois das 7 horas da manhã em horário local e deu 2 voltas por cima do aeroporto durante cerca de 10 minutos até voltar a pousar no mesmo local. O voo bem-sucedido é um alívio para a startup que viu seu projeto atrasar e perder alguns executivos tempos atrás. O Alice é um avião de linhas esguias com motores elétricos da Magnix instalados na cauda. Ele é capaz de transportar até 9 passageiros ou 1.134 quilos de carga por distâncias de até 815 quilômetros. A aeronave depende das baterias internas para realizar seu voo, que pode atingir uma velocidade de cruzeiro de 463 quilômetros por hora. Além disso, é capaz de gerar até 30% menos ruído que aviões com motores a combustão. Aeronaves 100% elétricas estão em desenvolvimento em várias partes do mundo, como no Canadá, onde a empresa adaptou uma aeronave para voar com um motor a bateria, também fornecido pela Magnix. No entanto, a iniciativa da Aviation parece ser mais sólida, com um projeto desenhado desde o princípio para usar apenas eletricidade como fonte de energia. A cliente lançadora do Alice, a Cape Air, possui uma carta de intenção para a produção de 75 aeronaves. Nossa, bacana, hein? Olha, na última quarta-feira, dia 28, o estádio Mané Garrincha foi o local escolhido para a demonstração da Polícia Federal sobre o uso de drones para fiscalização da propaganda eleitoral. Integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal estiveram presentes e acompanharam a demonstração. No Distrito Federal, serão utilizadas aeronaves remotamente pilotadas que vão sobrevoar as principais zonas eleitorais, ajudando na fiscalização e no combate a crimes como boca de urna e transporte ilegal de eleitores, por exemplo. De acordo com a Polícia Federal, os drones têm tecnologia de ponta e podem se tornar imperceptíveis ao voar em elevada altitude. Esses equipamentos possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entrega de santinhos
anúncios e situações de compra de votos com imagens de alta nitidez. As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para monitorar todas as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. A média móvel de óbitos por Covid-19 em 7 dias segue uma trajetória consistente de queda e se encontra no menor patamar da pandemia há cerca de 20 dias. Os dados são do painel que monitora a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. Na última quarta-feira, dia 28, a média móvel de óbitos por Covid-19 caiu para um patamar abaixo de 50 vítimas por dia pela primeira vez desde 4 de abril de 2020, ano em que o coronavírus se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. No último dia 10 de setembro, o número médio de óbitos por dia chegou a 71, a menor mortalidade até então. Depois disso, a média continuou a cair, com a exceção dos dias 17, 18 e 19 de setembro. Nesta semana, o patamar diário chegou a menos de 60 óbitos pela primeira vez, com uma média de 58 vítimas no dia 26, 51 no dia 27 e 46 no dia 28. Mudar de assunto um pouquinho, falar de economia agora. O Brasil gerou 278.639 postos de trabalho em agosto deste ano. A gente falou isso agora há pouco no primeiro bloco sobre os dados do CAGED, os dados da economia, né, do emprego e de desempregados também. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência Social. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos seletistas ativos, chegou a 42.531.653 em agosto, o que representa um aumento de 0,66% em relação ao mês anterior. Além disso, segundo o ministro do Trabalho e Previdência, este é o terceiro mês em que o setor industrial registra alta nas contratações, o que contribui para elevar a renda da população. Isso quer dizer que o movimento da indústria brasileira está sendo retomado. O estudo aponta ainda que todas as regiões do país tiveram saldo positivo na geração de emprego no mês passado, sendo que houve aumento de trabalho formal nas 27 unidades da federação. Em termos relativos, dos estados com maior variação na criação de empregos em relação ao estoque do mês anterior, os destaques são para Roraima, com a abertura de 1.081 postos, aumento de 1,59%, Rio Grande do Norte, que criou 638 novas vagas, e Amapá, com saldo positivo de 1.016 postos. As estatísticas completas do novo CAGED estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho e Previdência. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu um alerta para que os eleitores tenham atenção na hora de votar no próximo domingo. Isto porque a ordem de candidatos a cada cargo deve ser seguida corretamente para que não haja anulação no voto. No próximo domingo, brasileiros aptos a votar vão às urnas escolher 5 candidatos na política. De acordo com o TSE, saber a ordem em que os votos vão ser computados na urna eletrônica é muito importante para que não haja confusões ou até mesmo anulação dos votos. A votação vai obedecer a seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Esta ordem não pode ser alterada, o que significa que para escolher o presidente da República, que é o último candidato a ser selecionado, é preciso que o eleitor já tenha seguido toda a ordem escolhendo os outros candidatos. O próprio TSE sugere que o eleitor leve uma colinha com os candidatos em que deseja votar, já na ordem em que esses votos vão ser computados na urna eletrônica. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olhem, o Banco Central prevê que o volume de crédito bancário crescerá 14,2% este ano, contra a previsão anterior de 11,9% divulgada em junho. A projeção consta do relatório de inflação publicação trimestral do BC.
O crédito livre deve apresentar expansão de 17,2%. A projeção anterior era 15,2%. O crédito livre é aquele em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas aos clientes. Já o crédito direcionado tem regras definidas pelo governo e é destinado basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito. Em relação às pessoas físicas, o aumento esperado este ano para o estoque do crédito com recursos livres avançou de 17% para 19%. O BC também destacou a maior expansão das linhas de crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, refletindo o efeito do aumento da margem consignável, o que ampliou a capacidade de endividamento desse público. As operações de crédito pessoal, renegociado e de cartão de crédito rotativo, mas associadas à dificuldade das famílias de quitar os compromissos financeiros, também registraram expansão considerável. O crédito livre para as empresas deve crescer 15% diante da previsão anterior de 13%. A projeção para o crédito direcionado é de crescimento de 9,7% contra a projeção anterior de 7%. A projeção para pessoas físicas é de 13% e jurídicas 4%. A primeira previsão para 2023 é de crescimento do volume de crédito de 8,2%. O crédito livre deve apresentar expansão de 9,6%, com crescimento de 10% para pessoas físicas e 9% para jurídicas. O crédito direcionado deve apresentar expansão de 6%, com aumento de 7% para as famílias e 4% para as empresas. Sexta-feira é dia de Giro no Esporte. Vamos conversar ao vivo com a nossa repórter e produtora Nana Grassi, que traz mais informações. Nana, conta pra gente aí quais os destaques do esporte. Vamos lá ao nosso Giro do Esporte. Oi, Roberto. Oi, Jorge. Oi para você que nos assiste. A gente começa pela 32ª rodada da Série B, onde o Tombense ganhou do Novo Horizontino por 2 gols. Os gols foram marcados por Marcondes e Jean Lucas Figueiredo. Já falando do Vasco contra o Londrina, o Vasco empatou com o Londrina em 1-1. Os gols foram de Andrei dos Santos pelo Vasco e Maurício Caprini pelo Londrina. Trocando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, o técnico Eduardo Batista, do Atlético de Goiás, ele estava lá no cargo há 1 mês e depois de 5 derrotas seguidas, ele deixou o clube. Ele venceu apenas um jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O Atlético de Goiás é vice-lanterna no Brasileiro. O time perdeu na última quarta-feira, dia 28, para o Corinthians por 2-1. Também mudando mais um pouquinho de assunto, mas nem tanto, a Copa do Mundo, o Catar mandou um comunicado para o planeta, né, de uma forma geral. Eles confirmam a exigência de teste de Covid-19 para todos os torcedores da Copa. Os visitantes, eles estão dispensados de comprovar a vacinação, mas terão que apresentar resultado negativo de teste PCR 48 horas antes da partida ou o antígeno 24 horas antes. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Nana. Muito bom isso, né? Essa do Catar eu já imaginava que eles fariam isso, porque foi um dos primeiros países no auge ali da pandemia a se fechar e falar, olha, só entra ou sai do país com exame negativado. Eles não exigem a vacinação, porque é um país islâmico lá, tem toda uma cultura diferenciada, mas vacinaram a população toda lá. Eles fizeram isso, mas eu já imaginaria que eles tomariam essas decisões em relação à Covid. Muito bom, né? Porque estamos abrindo, voltando ao normal, isso, né? E aí numa Copa do Mundo, todo mundo junto ali, imagina uma contaminação em massa. Vai gente do planeta inteiro, né, para lá. Vai gente do planeta todo lá, como a Nana falou, do planeta inteiro vai estar no Catar lá na Copa do Mundo. Então,
É uma medida para proteger a população do país também e, claro, todos os visitantes. Bom, vamos agora a um rápido intervalo e na volta você vai ver que em 24 horas a chuva provocou ao menos 5 ocorrências em Petrópolis. Pois é. Não chove forte, mas chove há muitos dias aquela chuvinha fininha que vai encharcando e pesando o solo, né? Exatamente. Você vai ver também que o Colégio Municipal Odete Pena Muniz realiza final do campeonato de Totó. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A partir das 7h45 da manhã do dia 2 de outubro, a TV Correio da Manhã iniciará a transmissão das eleições 2022. Na ocasião, 156 milhões de eleitores irão às urnas e você poderá acompanhar os principais acontecimentos da região na TV Correio da Manhã. Na cidade imperial, os jornalistas seguirão até os principais pontos de votação do município para verificar o movimento das sessões, o registro ou não de crimes eleitorais e até como está o trânsito durante o período de votação. Nas cidades vizinhas como Teresópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios, vamos mostrar os percentuais em tempo real dos candidatos ligados aos respectivos municípios. A transmissão só termina quando o resultado oficial for divulgado. Os telespectadores poderão interagir através das redes sociais e até fazer denúncias em tempo real. Além disso, no dia seguinte serão exibidas reportagens especiais sobre as eleições, com curiosidades dos eleitores, histórias de superação e muito mais. Serão 4 repórteres nas ruas de Petrópolis, mais 5 dando apoio direto da redação. Também estarão a postos as equipes de apresentação, masters, cinegrafistas, editores, colaboradores de administração e todo o efetivo da TV Correio da Manhã para que você possa estar antenado a tudo o que acontecerá no dia das eleições 2022 em tempo real. Voltamos. Olha só, gente, entre a noite de quarta-feira e a madrugada de hoje, a Defesa Civil de Petrópolis registrou ao menos 5 ocorrências na cidade, provocadas pela chuva contínua que cai aqui em Petrópolis. A maior parte delas foi relacionada a deslizamentos de terra. A Defesa Civil de Petrópolis entrou na noite de quarta-feira em estágio de atenção, o terceiro de uma escala de 5. O motivo é o acumulado pluviométrico que já tinha sido anunciado no início desta semana. Além disso, em 24 horas, o órgão foi acionado para ao menos 5 ocorrências. Uma delas foi o rolamento de rocha na Duarte da Silveira, no Bingen, que atingiu parcialmente a via. De acordo com moradores, a região apresenta problemas há muito tempo. A gente fica com esse perigo, porque agora não tem calçada do outro lado para passar e aqui, como vocês podem ver, não tem calçada também na beira do rio. Chega ali na frente a calçada estreita, a pessoa ainda pode cair dentro do rio. E às vezes assim, tipo assim, eu venho trabalhar no dia de chuva, não tem, à noite também, a gente vem, às vezes o cliente vem buscar carro e a minha filha mora aqui também, eu tenho que trazer ela toda a noite aqui por causa desse trecho. É uma curva muito forte, você não tem visão, agora está acontecendo lá. Você acaba, às vezes, tendo que passar no meio da rua e o carro ainda quase te pega. A impressão que nós temos é de que o poder público quer
que permaneça o caos na nossa cidade. A gente está vendo agora essa prorrogação do estado de calamidade pública. Isso daqui é uma tragédia anunciada, como diversas outras. Outras ocorrências também foram registradas na cidade. Uma delas foi no Independência, na rua Onofre dos Santos, onde houve um deslizamento. Já outros 3 deslizamentos foram registrados na região do Valparaíso. Um deles foi na rua Joaquim Cesário, onde o deslizamento atingiu um carro. Ninguém ficou ferido e nenhuma casa foi atingida. Queria que a prefeitura ou essa parte de iluminação pública tivesse mais assim, mais conceito com os moradores de Petrópolis, porque a taxa de luz todo mundo paga. E não é barata essa taxa de iluminação pública que a gente paga. Então, quer dizer, não custa nada eles colocar 2 lâmpadas aqui para evitar um acidente ou um problema com a pessoa. Fico extremamente chateado de ver o total desinteresse de parte de vocês para querer efetivamente resolver o problema. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o clima vai continuar instável até o dia 10 de outubro. As pancadas de chuva podem ser acompanhadas de descargas elétricas. E olha só, Roberta, eu vou chamar a Nana, porque ela tem atualização aí sobre as chuvas em Petrópolis. Nana, conta pra gente sobre as ocorrências, né, e as atualizações. Vamos lá. Além dessas ocorrências que a gente viu na matéria com o Gabriel Fachola, tivemos também ontem à noite, até rolou pelas redes sociais e tudo mais, na rua Osvério Vilaça, e o que chamou mais atenção, o que a gente tem até uma foto para mostrar, na rua Olavo Bilac, na Castelânia. Olha a quantidade de terra, ali ainda está pouco. Outras imagens que a gente acompanhou pela internet ao longo da noite, tem bastante quantidade de terra na rua. Mas eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, da Defesa Civil, e eles me informaram que a Condep chegou nesse local por volta das 22 horas e fez toda a limpeza do local. A via já está liberada. Essa via, gente, é muito importante para quem mora na região do Quitandinha e que precisa acessar outros bairros, como o Alto da Serra, para chegar aqui ao centro. E o mesmo acontece no sentido inverso, né? Quem está no centro precisa ir para o Quitandinha, muitas vezes usa essa rua Olavo Bilac. O grupo da Condep já esteve por lá, como eu comentei, mas, de qualquer forma, Petrópolis continua em estágio de atenção, como eu confirmei hoje pela manhã com o pessoal da Defesa Civil. Os pontos de apoio lá na Escola Municipal Papa João Paulo II, no São Sebastião, e o da Escola Municipal Alto Independência, no Independência, continuam em sobreaviso. Todos os responsáveis sobre esses pontos de apoio que eu comentei estão avisados que eles podem ser acionados a qualquer momento, porque em Petrópolis continua chovendo. É uma chuva fina, sim, está melhorando, graças a Deus está melhorando, mas em Petrópolis chove desde segunda-feira. E os acumulados que foram divulgados ontem pela Defesa Civil, de 134 milímetros no São Sebastião e 153,75 no Independência. São acumulados significativos, já bastante altos. O solo está encharcado, pesado e realmente pode acontecer esse tipo de incidente que a gente viu. É sempre bom avisar para as pessoas que elas fiquem alertas com relação às suas casas, aos seus terrenos, às ruas onde moram. Se aparecer alguma fissura, rachadura, pega o telefone, disca 199, entra em contato com a Defesa Civil ou 193 com o Corpo de Bombeiros. Eu volto com vocês no estúdio. Nossa, bom saber aí, porque isso foi só uma chuvinha constante que a gente vem tendo aqui, né, na região. Se por um acaso, por algum acaso chover forte, meu Deus do céu. Melhor nem pensar. A cidade está toda por um fio, gente. Exatamente. Desde fevereiro e março a gente vem, não foi feito nada. Coisinhas pontuais, muito pouca coisa, assim, substancial, né? E nós estamos aí, às portas de outubro. Exatamente. Daqui a pouco chega outro verão, aí sim no verão nós temos mais chuvas fortes. A tragédia daqui a pouco está completando 1 ano e a cidade está assim, ó, igual uma folha de papel. Roberta, eu estou abrindo aqui o Correio Petropolitano, se você me permite, rapidamente. Sim, por favor. Tem uma matéria que traz lá, ó, na região serrana, na página da região serrana, eu peguei o celular aqui, estou olhando a matéria,
para repercutir com vocês, ó, a tragédia anunciada. Vítimas denunciam liberação de casas em risco, isso aqui em Petrópolis. Lá no Alto da Serra, onde você acabou de citar, no Morro da Oficina, tem muitas pessoas falando sobre isso, que as casas foram liberadas e a chuva está aí. E elas têm medo dessas casas liberadas, porque nada foi feito naquela região. Quando eu falo nada, é nada mesmo ali. Nada foi feito naquela região, está muito perigoso. Então, o poder público tem que ficar aí com a luz vermelha já acesa e começar a dar um destino para esses moradores, porque o prédio, eu vou sempre relatar e falar, ainda segue fechado na Floriano Peixoto e nada de abrigar os moradores. Nada. Assim, é um silêncio. Vamos fazer, né, 1 minuto de silêncio, porque, gente, tá difícil. Não há palavras que representem a nossa indignação esse tempo todo. Daqui a pouco completa 1 ano, como eu falei, e a cidade está aí, ó, por um fio. Vamos dar continuidade aqui? O Ministério Público Estadual obteve na quarta-feira a condenação de Carlos Eduardo Figueiredo da Silva a 30 anos de reclusão por assassinar a companheira. O crime brutal aconteceu em 2019. Os jurados acolheram integralmente o pedido do MPRJ, condenando o réu por feminicídio com mais 4 qualificadoras relativas ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por meio cruel e motivo torpe. Carlos Eduardo Figueiredo da Silva foi condenado a 30 anos de reclusão por matar a companheira em 2019 na comunidade do Neylor, em Petrópolis, após uma briga. O caso comoveu a cidade pela extrema crueldade. Na época, a mulher foi encontrada em casa nua, sem a pele do rosto, sem orelha e sem nariz. Segundo a perícia criminal, a morte foi por empalamento, o que provocou a perfuração de artérias e do intestino. A vítima era Sandra Marta da Silva, de 43 anos. O crime se tornou o primeiro caso de feminicídio de 2019 em Petrópolis. Na época, o homem foi preso e levado para a 105ª Delegacia de Polícia, que investigou o caso. De acordo com a Promotoria de Justiça, pela brutalidade com que o crime foi praticado, houve união de esforços desde 2019 pelas polícias civil e militar, Ministério Público e o juízo, a fim de que o acusado recebesse a resposta penal devida. Nossa, outro assunto complicado, hein? Nossa, difícil. Muito difícil. Vamos continuar aqui? Em uma portaria publicada no dia 30 de agosto, o Ministério do Desenvolvimento Regional definiu o aporte de 2,5 bilhões de reais para que alguns estados e municípios pudessem custear a gratuidade dos idosos no transporte público. A cidade de Petrópolis vai receber mais de 4.800.000 reais do governo federal para custear a gratuidade dos idosos no transporte público da cidade. A medida provisória autorizando o pagamento foi publicada pelo presidente da República no dia 26 de agosto. O pagamento faz parte do pacote de repasses de recursos aprovado pelo Congresso Nacional, destinado à concessão de benefícios sociais, o que incluiu também medidas para conter o custo dos combustíveis. Em teoria, o repasse do governo federal deveria reduzir a tarifa do transporte público em Petrópolis. Isto porque uma parcela do valor que é pago hoje pelos passageiros é direcionada especialmente para custear a gratuidade dos idosos acima de 65 anos. Os 4.800.000 reais vão ser pagos em parcela única pelo governo federal, mas se divididos em 12 vezes, significariam 400.000 reais por mês, especialmente para este fim. Eu acho que todos deveriam ter esse direito. Eu já paguei muita passagem. Eu tô com 7,5 agora, esse problema na perna. Todo dia eu vou no Alcides Carneiro fazer curativo. A Petroleira está sucateada. Hoje pela manhã, 3 ônibus no São Sebastião quebrados. Isso é um absurdo. Eu não tenho, Eu não tenho equilíbrio. Mas ninguém me cede lugar, não. Eu tive um infarto, eu não posso ficar muito tempo em pé. Ainda mais dentro do ônibus, eu entro no ônibus e eles me dão um lugar rápido. No início desta semana, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ingo Rames, já havia dito que os vereadores cobrariam esta redução da prefeitura. Para Ingo, o subsídio federal representa um importante passo para a garantia de mudanças significativas no sistema, com melhores serviços a custos mais baixos para a população. Os petropolitanos gostariam de ver esta redução, mas muitos não acreditam que ela vai chegar no bolso do passageiro. Mas não vai acontecer. Nunca. Só quando o Papai Noel voltar. Acho um pouquinho caro, né? Poderia estar um pouquinho
mas mais em conta, né? Tá bem alto. Os ônibus ficar quebrando, pô, desnecessário. Eu acho que tinha que ser um pouquinho mais barato. 5, R$2 tava bom. Péssimo. Horrível. O motorista está até verificando o ônibus aí, tá todo danificado, quebra toda hora e a gente paga um absurdo de passagem, né? No entanto, até o momento, as empresas de ônibus e a Prefeitura de Petrópolis, através da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, não se posicionaram sobre essa possível redução ou sobre quando o repasse chega aos cofres do município. A nossa equipe procurou a CPTrans e o CETRANSPETRO pedindo um posicionamento, mas não obtivemos retorno. E olha só a nota. Em nota, o CETRANSPETRO informou que o dinheiro enviado pelo governo federal não deve ser utilizado para redução da tarifa, mas para cooperar no pagamento dos custos elementares para a operação, inclusive as notas de diesel, a folha salarial dos rodoviários e a compra de peças e itens de manutenção. O CETRANSPETRO, destacou ainda que qualquer redução de tarifa, neste momento, colocaria em risco a continuidade do serviço e impactar ainda mais na diminuição de horários, viagens e quadro de colaboradores. Seguimos, né? Nossa, seguimos? Difícil de engolir. Eu tô aqui assim, ó. Difícil de engolir uma nota dessa. Só no nosso bolso. É exatamente assim que fica pra gente, gente. Gente, eu quero ver a pessoa que tiver coragem de peitar essas empresas que prestam péssimo serviço e só embolsam dinheiro. E fala que tem a cara de pau de falar não vai ser utilizado para. Colocaria em risco a continuidade do serviço e que esse dinheiro vai cooperar para o custo da operação, gente. Mas isso, então sai. Deixa a concessão para outra empresa. Vamos fazer esse pacto? Né? Se não dá lucro, Se não dá lucro, sai. Né? Porque é assim que a gente faz. Quando a gente não está dando lucro na nossa empresa, a empresa vai para outro lugar, né? Então sai de Petrópolis. Vai ser uma bênção para os moradores dessas empresas saírem de Petrópolis. Não dá lucro? Então sai. Ai, olha só, gente. Vamos lá, eu já até me perdi aqui. A gente vai falar da multivacinação? Isso. Então vamos lá. As campanhas de imunização contra a poliomielite e a multivacinação vão ser encerradas em Petrópolis hoje, dia 30 de setembro. Prestem atenção. Nesses últimos dias, a Prefeitura de Petrópolis tem convocado a população para garantir esses imunizantes. Para esses últimos dias, o governo de Petrópolis preparou 13 salas de vacinação para as campanhas de poliomielite e multivacinação. De acordo com o governo municipal, o município tem obtido resultados melhores do que a maioria das cidades pelo país, com registro acima da média nacional de imunizações relacionadas ao calendário de vacinas de rotina. Entre as 11 principais vacinas de rotinas, mais de 10 pontos estão à frente da média nacional. A vacina rotinal era para prevenir contra a doença. Eu sou a favor de toda e qualquer vacina. Muito importante. Vai procurar um posto de saúde e tomar vacina sim, que é uma prevenção para a nossa saúde, né? A maior diferença no percentual de cobertura está na vacina contra a hepatite B, que é aplicada em crianças de até 30 dias de vida. No país, a média de cobertura é de 51,21%. Já em Petrópolis, a média é de 84,01%. Além das campanhas, a divisão de imunização tem realizado ações itinerantes para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes. Desde o mês de maio, equipes estão percorrendo todos os distritos da cidade. Bom, vamos voltar a conversar ao vivo com a nossa repórter, a Nana Grace, né? Porque ela traz notícias sobre amanhã, dia 1º, que tem Pix Day da PPO. Para quem ainda não sabe o que é isso e como as pessoas podem ajudar a instituição, a gente fala com a Nana. Nana, fala pra gente. Vamos lá, amanhã é dia 1º de outubro, é dia de Pix Day da PPO. Nós temos uma imagem com o Pix Day, onde a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, eles fazem esse Pix Day todo dia 1º para ajudar nas contas da instituição. Meses anteriores, o valor foi arrecadado para a quitação das contas fixas, aquisição de leite e outros utensílios para a unidade. Dessa vez, as doações serão revertidas para biscoito, café, feijão, óleo e para atender os acolhidos da Casa de Apoio e compor as cestas básicas.
Quem quiser fazer doações, o endereço está aparecendo para vocês aí na tela. E eu vou aproveitar e falando rapidinho, porque o nosso tempo está estourando. Além disso, gente, amanhã, 1º de outubro, como a gente já falou, começa a campanha do Outubro Rosa. E todos estão convidados a comparecer aqui no Centro de Saúde, na Rua Santos Dumont, para a abertura oficial da campanha do Outubro Rosa com relação ao câncer de mama. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nana, pelas informações. Gente, nosso tempo estourou, explodiu aqui. A gente vai ficando por aqui, mas segunda-feira, a partir de 7h30, estaremos de volta ao vivo. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.